Bem-vindo, Organizer, ao podcast Ser Organizer, que te ensina sem filtros como estruturares o teu negócio de organização em Portugal. Estamos aqui no episódio 15? Acho que estamos no episódio 15. Vou ter que confirmar, porque não sei se estamos no episódio 15. Marta do Futuro vai eventualmente dizer-vos se estamos ou não no episódio 15, mas de acordo aqui com os meus cálculos estamos no episódio 15 e hoje vamos aqui falar de um tema muito interessante, como construir autoridade mesmo sem ter muitos seguidores. E este é daqueles temas que eu já tinha para vos falar e decidi falar aqui um bocadinho mais cedo do que aquilo que estava planeado, porque gravei uma aula nova para dentro do curso Personal Organizer, a falar aqui do meu processo de vendas, da minha esteira de produtos, de realmente o que é que eu faço para vender de várias formas como Personal Organizer. E uma das coisas que eu disse nessa aula é exatamente que hoje o algoritmo do Instagram e o algoritmo da grande maioria das plataformas e das redes sociais está feito para que várias contas, independentemente do número de seguidores, possam ter um alcance bastante elevado. E então uma das coisas que às vezes as pessoas me dizem é tipo, mas eu não tenho assim tantos seguidores, eu quando chegar a X seguidores eu vou fazer mais coisas, eu vou conseguir mais clientes, etc. E isso é BS, bullshit, isso é uma das maiores mentiras, porque hoje efetivamente as grandes plataformas, o Instagram, o próprio Facebook, elas estão feitas para medir a interação, medir o alcance, independentemente do número de seguidores que vocês têm, ok? Por isso, existem várias estratégias que vocês podem implementar, mas sem dúvida que é super importante vocês construírem uma confiança no público que vos está a assistir, e essa confiança ela é criada mais pelo posicionamento que vocês têm, pela autoridade que vocês criam, do que propriamente pelo número de seguidores, porque a grande maioria das pessoas nem sequer vai ver diretamente o vosso perfil logo. Primeiramente a pessoa vai assistir a algum conteúdo que lhes aparece, quer seja um carrossel, quer seja um Reels. Então o número de seguidores não vai afetar de todo, vai sim afetar o tipo de conteúdo que vocês fazem, a forma como vocês se apresentam. Então isto é extremamente importante vocês entenderem que não é só vocês terem muitas visualizações, muitos likes, é sem dúvida terem esta interação e conseguirem atrair pessoas que são não só visualizadoras, ou seja, pessoas que estão ali só a assistir, mas acima de tudo também pessoas que são compradoras, que se podem tornar em futuros compradores. E esses compradores, eles não precisam necessariamente ser pessoas que vão pedir um orçamento de um projeto de organização. Podem ser pessoas que compram as outras coisas que vocês têm disponíveis. E claro que vai existir sempre esta ideia de que quem tem mais seguidores é quem efetivamente vai ter mais clientes, vai atrair mais pessoas, mas isso só acontece porque normalmente esses perfis já estão a fazer mais conteúdo, já estão a aparecer mais. E isto é o mais importante, é que nem todos os clientes vão comprar logo quando eles veem o teu perfil. A grande maioria não vai de todo fazer ação nenhuma quando vê o teu perfil pela primeira vez. E por isso é que é importante que tu continues a aparecer para continuares a ser relevante, e quando aquela pessoa sentir que, caraças, esta pessoa não para de me aparecer, efetivamente a pessoa já vai tomar alguma decisão. E isto é uma das coisas que eu digo muitas vezes, porque hoje, apesar de eu partilhar conteúdo diariamente, ter múltiplas plataformas, ter um portfólio no site, ter inúmeras coisas que já me dão uma autoridade que não me dava quando eu comecei em 2021, por exemplo, que eu não tinha. Mesmo assim, uma das coisas que eu fui entendendo é que o meu público é muito raro, o meu público, principalmente o público que compra um produto digital, um curso, etc., ele não compra no primeiro minuto em que o meu perfil
lhes aparece. Compra ao fim de algumas publicações, ao fim de ver alguns vídeos, e acaba por ser aquele tipo de público que compra múltiplas vezes, compra um e-book, depois passado um tempo compra um curso, depois passado um bocadinho compra um workshop, etc, etc. Então é um cliente que continua a ser um cliente que compra múltiplas vezes, mas demora algum tempo a começar a comprar, e isto é super importante, porque nós às vezes achamos que eu já publiquei algumas coisas, publiquei alguns conteúdos. Vocês têm que continuar a aparecer para aquelas pessoas, e porque hoje muitas pessoas veem simplesmente na página de explorar, que é quando vocês clicam ali para ver múltiplos conteúdos, a grande maioria das pessoas não vai especificamente ao perfil de alguém para ver os conteúdos daquela pessoa. As pessoas veem os vossos stories ou veem o conteúdo que já está lá na plataforma, e os vossos conteúdos vão acabar por aparecer por ali. Por isso, é sim importante vocês começarem a criar aqui uma autoridade maior em várias plataformas, e entender que não se limita somente ao número de seguidores, mas sim à confiança que vocês vão transmitindo, à capacidade que vocês têm de expressar, falar do vosso tema, do vosso assunto, de responder a perguntas quando as pessoas questionam, etc. Então, dizer-vos que é muito importante também aqui entender que os seguidores não são uma métrica que eu considero que seja muito válida, porque eu tenho alunas que começam e criam muito e bom conteúdo, e com poucos seguidores conseguem ter uma audiência que vem efetivamente de lá, e começam a ter até mesmo uma autoridade que depois chama a atenção de programas de televisão, etc. Então, de marcas inclusive, e isto também é importante, porque isto depois cria gera mais atenção para quem está também do outro lado, os nossos compradores. Eu trouxe-vos aqui 4 pilares que, na minha opinião, vos ajudam a construir esta autoridade. O primeiro deles é um que eu partilho dentro do curso Personal Organizer, aliás, todos eles eu falo de alguma forma dentro do curso Personal Organizer, mas o primeiro deles é um que é extremamente importante, e eu acho que devia de ser aqui um bocadinho obrigatório vocês só poderem abrir um perfil do Instagram ou começar a criar conteúdo depois de saberem isto, porque se vocês... Há tanta gente que não sabe isto e está a desperdiçar tempo a criar conteúdo e a publicar stories, a publicar vídeos, sem saber isto. E se não sabem isto, é muito difícil vocês depois terem qualquer resultado para a frente, que tem a ver com ter clareza, saber exatamente para quem é que vocês falam, o que é que vocês estão a tentar, qual é que é o objetivo do vosso conteúdo, é vender o quê? É atrair que pessoas? É o quê? Se vocês não sabem para quem e o quê, é extremamente difícil vocês conseguirem ter mais resultados. Saber explicar o que é que vocês fazem de uma forma muito simples. E eu disse isto nessa aula que eu gravei para as minhas alunas, que é, se vocês têm, se tiver algum tempo, ou se quiserem copiar alguém, vão lá aos meus perfis, quer seja aqui no YouTube, quer seja no meu perfil no Instagram, e vejam que praticamente eu faço e falo das mesmas coisas sempre. Eu não estou a inventar nada, eu estou simplesmente a falar das mesmas coisas, dos mesmos conteúdos, dos mesmos temas para o meu público, porque são temas que eu sei que afetam o meu público. E se vocês assistem aos meus vídeos aqui no YouTube, vocês já se aperceberam que eu começo os meus vídeos praticamente todos da mesma forma. Eu digo sempre as mesmas coisas, e esta repetição é super importante, porque o meu público ele continua a ser o mesmo, os problemas que essas pessoas têm, os desejos que essas pessoas têm são as mesmas, por isso eu não preciso de estar a inventar, a criar a inventar a roda, porque se aquele é o meu público, se o que eu estou a tentar vender é aquilo, as minhas narrativas e aquilo que eu vou dizendo vão ser sempre à volta do mesmo. Por isso, ter clareza sobre para quem é que vocês falam, quem é que é o vosso público, quais são os seus problemas, que problemas é que vocês ajudam aquelas pessoas a solucionar, que soluções é que vocês vendem, e
saber exatamente isto vai-vos ajudar a falar melhor para o vosso público, a tocar exatamente naquelas dores que vocês precisam tocar, a tocar exatamente naqueles objetivos que vocês precisam tocar e, acima de tudo, também ajudar-vos a criar conteúdo, porque quando eu digo que criar conteúdo é suposto ser um processo leve e simples, não é suposto ser uma coisa que vocês se sentam assim ao computador e ficam só ali a pensar o que é que vocês vão escrever. Não é suposto ser isto. Quando vocês conhecem quem é que está do outro lado e sabem qual é que é o objetivo, ou seja, o que é que vocês querem vender, que ação é que vocês querem que aquela pessoa faça, o conteúdo acaba por ser só uma forma de vocês chegarem lá. E hoje eu consigo rapidamente, num ficheiro do Word, escrever uma série de ganchos, uma série de temas que eu quero falar específicos, quer seja em vídeos do YouTube, quer seja em conteúdos do Reels, quer seja em Stories. Rapidamente eu consigo escrever isso porque eu conheço o meu público, eu sei quem é que está do outro lado, eu sei o que é que eu estou a vender, então isto é extremamente importante. O segundo pilar tem a ver com a consistência, aparecer regularmente e não fazer aquilo que eu sei que agora é época de verão, muita gente faz, eu também vou de férias, eu também tenho alturas em que eu não consigo estar 100% presente, mas hoje eu tenho uma estratégia no meu perfil do Instagram, até mesmo nos stories, que eu não preciso de estar constantemente disponível, que eu continuo a estar ativa, ou seja, eu continuo a estar a publicar, eu continuo a aparecer regularmente sem que eu esteja a perder assim tanto tempo na minha semana a criar conteúdo. Já falei um pouquinho disto num outro episódio atrás, por isso vão um pouquinho atrás, porque já falei mais em detalhe sobre isso, mas esta parte da consistência, ela é extremamente importante, aparecerem regularmente. E esta consistência, eu acho que ela funciona um pouco de duas formas. Primeiro, quanto mais vocês aparecem, mais relevantes vocês se vão tornando, porque existem inúmeras personal organizers, existem inúmeros profissionais de organização que estão a criar conteúdo, mas nem todas estão a criar conteúdo que é relevante para a grande maioria do público. E segundo, quando vocês criam conteúdo consistentemente, vocês vão ficando melhores. Quando vocês definem que querem gravar X Reels ou que querem gravar X vídeos a falar para a câmara durante um determinado período, vocês vão ver que o primeiro vídeo que vocês gravam e o 15º são totalmente diferentes. Vocês têm muito mais coerência, vocês conseguem falar de uma forma muito mais direta quanto mais vídeos vocês fazem. Então, esta parte da consistência, ela funciona destas duas formas. Primeiro, vocês vão aparecendo mais, vão se tornando mais relevantes e, em segundo lugar, vocês vão tendo mais capacidade e mais facilidade em criar conteúdo. Porque até mesmo eu, se eu estiver, sei lá, 1 mês, 2 meses sem gravar nenhum vídeo, quando eu vou abrir a câmara, eu demoro imenso tempo a conseguir que aquilo saia à primeira. Agora, quando eu tenho uma estrutura consistente, em que todas as semanas eu vou gravar X conteúdos, eu vou gravar X vídeos, e eu já partilhei isso num episódio anterior, em que hoje eu tenho uma estrutura em que eu gravo tudo o que eu tenho para gravar num dia, a não ser que eu tenha uma coisa muito específica. Por exemplo, hoje eu estou a gravar tudo aquilo que eu preciso de gravar, quer seja criativos para anúncios, quer seja vídeos mais curtos para Reels, quer seja alguma campanha que eu possa ter em que eu preciso de gravar um vídeo. Então, hoje eu estou a gravar tudo isso. Então, hoje é um dia dedicado à produção de conteúdo e, sem dúvida, que fazer isto ajuda-me que na próxima semana eu já sei que o meu dia está bloqueado na mesma para fazer isso. Então, há aqui uma consistência. Então, esta consistência, ela não só é boa para quem está do outro lado, para o público que está do outro lado, que depois já começa a esperar ver-vos, mas também vos ajuda a conseguir ser muito mais eloquentes na vossa fala e naquilo que vocês dizem, porque quanto mais vocês repetem os vossos temas, mais fácil e mais dentro de vocês eles ficam. Então, às vezes também tem a ver com
quanto mais vocês simplificam a vossa fala, para vocês conseguirem ser percebidos por quem está do outro lado, mais fácil fica vocês conseguirem ir repetindo aquilo em múltiplos vídeos. Então, esta consistência para mim é o segundo pilar, porque efetivamente se vocês não têm clareza, fica muito difícil vocês serem consistentes a fazer conteúdo sem saberem para quem é que vocês estão a falar, mas essa consistência, ela até acaba por ser aqui 2 pilares, porque é uma consistência para o público e é uma consistência para vocês mesmos, porque vos ajuda a conseguir depois ser muito melhores em imensas outras coisas. Se vocês são convidados para ir à televisão, se vocês são convidados para fazer um workshop, se vocês são convidados até mesmo para fazer uma live, a vossa capacidade de comunicação é muito melhor. 3. Aqui, prova social. Resultados, testemunhos. Quando vocês aparecem mais, vocês conseguem, nem só quando vocês aparecem mais, um bocado esta jornada de criação de autoridade, quando vocês apresentam efetivamente coisas que vocês fizeram, quer seja projetos que vocês fizeram, independentemente de ser na vossa casa, quer seja transformações antes e depois, quer seja casos de clientes, eu ajudei esta pessoa a passar do ponto A ao ponto B, explicar como é que foi aqui o processo, partilhar testemunhos, prints dos vossos clientes, ok? Então, isto ajuda também a aprimorar aqui a vossa autoridade e a mostrar ao outro porque é que vocês são a melhor escolha. E por fim, quando vocês, quarto pilar, quando vocês têm clareza sobre um determinado, sobre para quem é que vocês falam, vocês conseguem depois vocês conseguem ter uma capacidade de saber depois especializar-se e diferenciar-se num determinado nicho, mas para isso vocês têm que ter clareza, vocês têm que começar a aparecer e apesar de existirem pessoas que sabem logo qual é que é o nicho delas, às vezes existem outras pessoas que precisam de começar a aparecer, de ter público a chegar para elas conseguirem perceber efetivamente qual é que é o seu nicho. Quando vocês começam a ser associadas a um determinado nicho, a um determinado problema, começa a ser mais fácil vocês venderem. E então, venderem e consequentemente atraírem pessoas desse mesmo nicho. Então, precisamente por causa disto, estes aqui 4 pilares ajudam aqui a construir melhor a vossa autoridade. E agora, Marta, ok, mas eu estou a começar, como é que eu crio esta autoridade além destes 4 pilares? Primeiro, e isto eu já falei múltiplas vezes aqui no podcast, não esperar por estar mais pronta, no momento perfeito, inclusive eu digo às minhas alunas do curso Personal Organizer que eu não quero que vocês comecem a assistir e só depois de verem o curso todo é que vocês vão começar a pôr em prática. Não. É começar a assistir, começar a ir aplicando as coisas que vocês vão aprendendo. E isto vocês podem aplicar em qualquer curso. Não precisa ser o meu curso de Personal Organizer. Em qualquer curso, em qualquer formação que vocês façam, esperar até ao final para vocês começarem a aplicar é um erro imenso. Porque vocês aí não vão ter a possibilidade de conseguir errar, perceber onde é que vocês têm efetivamente dúvidas e efetivamente esclarecer com a pessoa com quem vocês estão a fazer curso, ok? Mostrar a vossa própria evolução, a vossa própria aprendizagem. Estão a fazer mais uma formação, estão a fazer mais um curso, partilhem isso. Partilhem o porquê de estarem a fazer isso. Imaginemos que estão a fazer uma especialização numa determinada área, dentro ou fora da organização. Partilhem isso com o vosso público, porque isto é importante também e ajuda aqui a construir a vossa autoridade. E acima de tudo, não fingirem que vocês têm experiência numa determinada área se vocês não tiverem, porque vocês podem acidentalmente atrair pessoas que se interessam por esse nicho, que procuram alguém que as possa ajudar nessa área e depois vocês não são essa pessoa, ok? Mostrar processos, mostrar bastidores, mesmo que vocês estejam a organizar a vossa própria casa, ainda a fazer laboratórios, casa de uma amiga,
mostrem esse processo, mostrem os bastidores, porque isso atrai pessoas. Mostrem não só nos stories, ok? Mostrem nos reels, mostrem no próprio feed, que eu sei que às vezes as personal organizers gostam de criar assim quando começam, gostam de criar assim um perfil, um feed todo bonito, todo estético e depois partilham determinadas coisas só nos stories, mas vocês têm que se lembrar que os stories eles são para uma pequena percentagem da vossa audiência, então vocês têm que atrair nova audiência e a nova audiência atrai-se pelos conteúdos que vocês partilham no vosso feed. Outras formas que vocês podem criar autoridade agora fora do Instagram: networking, parcerias, fazer workshops. Eu dentro do meu curso de Personal Organizer, eu ensino-te a criar um workshop precisamente com este objetivo, quer seja um workshop online, quer seja um workshop presencial, cujo objetivo é exatamente este, é criar autoridade. Ter um podcast, fazer vídeos no YouTube, eventos locais, estar presente em eventos locais que façam sentido para vocês, com parceiros locais. Então, isto é super importante e ajuda-vos a serem referenciadas quando depois alguém precisa de vocês ou quando alguém está pronto para comprar de vocês. E por fim, antes de terminarmos este episódio, assim um episódio um bocadinho mais pequenino, porque hoje vocês não imaginam, está um calor desmedido. Já no último episódio a câmara desligou por sobreaquecimento múltiplas vezes e hoje também está imenso calor, mas temos que fazer o que precisa de ser feito. Então, para terminar, dizer-vos aqui alguns sinais que vocês devem ter em atenção e que vos ajudam a perceber aqui se vocês estão a criar, a construir a vossa autoridade e que às vezes nós não prestamos muita atenção. Se vocês recebem mensagens com dúvidas dos vossos produtos, do vosso conteúdo, de coisas que vocês falaram, se as pessoas pedem a vossa opinião, e agora pode ser online ou offline, uma das coisas que eu comecei a entender que eu era mais, tinha mais facilidade em falar na área, que era a área da gestão doméstica, nem veio tanto só das opiniões que me pediam no online, mas também nas opiniões que me pediam offline. Às vezes eu ia fazer um projeto de organização e a cliente perguntava-me: esta camisola ela tem uma mancha, mas a Marta sabe alguma coisa para tirar esta mancha? E eu comecei a perceber-me que aquelas pessoas começavam a elas próprias considerar-me uma autoridade na área da gestão doméstica. Por isso, não só a opinião que vos pedem no online, mas também no offline. Se recebes recomendações, se as pessoas te recomendam, quer seja pessoas conhecidas, quer seja pessoas que não te conhecem, se recebes convites para estar presente em determinados eventos, para ir à televisão, por exemplo, para escrever um pequeno artigo no jornal local, numa revista local, se as pessoas já chegam assim quase prontas para comprar, e isto nada tem a ver com o número de seguidores que vocês têm, a presença que vocês têm, há quanto tempo é que vocês lá estão, mas sim a confiança que vocês demonstram e se as pessoas, quando falam de organização, se lembram de ti enquanto personal organizer. Eu vou-vos contar assim algumas histórias muito engraçadas que podem já ter acontecido com vocês, convosco, mas que comigo acontecem com alguma frequência, é que às vezes eu tenho pessoas próximas que me contam de alguém que as conhece, um amigo, um familiar, quer que seja, que em conversa de um tema totalmente diferente, falam: é porque eu sigo esta pessoa no Instagram, olha, tu precisas de a seguir. E depois mostram um familiar meu, ou um amigo meu, ou até mesmo uma cliente minha, e a própria pessoa diz: essa pessoa é a Marta da organização, eu conheço, é a minha amiga, é a minha familiar, é a pessoa que veio aqui organizar a lavandaria, a cozinha, a despensa, etc. Então, o facto de existirem já outras pessoas a falar de vocês, isto é uma forma de, é um sinal que vocês estão a construir a autoridade, e não interessa se vocês têm um perfil maior, um perfil mais pequeno, interessa sim se vocês estão a ser relevantes, se vocês aparecem, se vocês estão a aparecer quando aquela pessoa efetivamente está nos seus momentos de lazer a ver ali reels ou conteúdos, ok? Ou seja, aquilo que eu quero que seja aqui a minha mensagem final para vocês hoje, e que eu falo muito dentro do meu curso de Personal Organizer, falo disso no Guia Prático CPO em Portugal, falo isso em sessões estratégicas, estou constantemente a falar disso aqui no podcast, é que
não é necessário ter um grande perfil com milhares de seguidores. É necessário sim vocês terem clareza, saberem para quem é que vocês falam, o que é que vocês oferecem, o que é que vocês vendem, o que é que... terem um plano de consistência, de quando é que vocês vão publicar e efetivamente aparecerem, ok? Não é definir, eu vou publicar 3 vezes por semana e na segunda semana já desistiram. Não, tem que haver aqui uma consistência e isto eu falo quer seja para personal organizers que estão a começar, quer seja para personal organizers mais experientes, porque até existem personal organizers experientes que têm bastante autoridade, mas não estão a fazer estas coisas que lhes poderiam dar mais autoridade ainda. E isto é extremamente importante. A consistência, o aparecer, o ser relevantes para que as pessoas se relembrem de vocês, ok? E também saber quem é que vocês, qual é que é o vosso objetivo, ok? Eu costumo dizer isto muitas vezes porque acho que agora se faz conteúdo assim do nada. Vou publicar este vídeo, mas qual é que é o objetivo do vídeo? Porquê é que tu estás a publicar aquilo? Hoje, qualquer conteúdo que eu publico, e eu digo isto, já disse isto às minhas alunas, que os resultados que eu tenho hoje no meu perfil do Instagram em relação ao ano passado, e o meu número de seguidores é exatamente o mesmo, ok? Porque chega ali uma altura em que é assim, a não ser que exista assim um boom de seguidores, é assim um bocadinho difícil vocês aumentarem muito em seguidores, assim, quando chega ali um determinado número, e eu em relação ao ano passado a 100%, provavelmente um bocadinho antes, mas ao ano passado a 100%, também para não vos estar aqui a dar dados errados, em relação ao ano passado eu estou a vender hoje muitíssimo mais através do meu Instagram do que eu vendia o ano passado. Não quer dizer que eu não vendesse o ano passado, mas hoje eu estou a vender muitíssimo mais através exclusivamente do meu Instagram, das minhas plataformas digitais, Instagram e YouTube. Porque a consistência que eu tenho hoje, o tipo de conteúdo que eu publico hoje e os objetivos para cada conteúdo, eles estão muito mais bem definidos hoje do que estavam o ano passado, por exemplo. Então, tudo isto que eu partilho aqui convosco, como eu digo às minhas alunas, tudo isto que eu partilho aqui convosco é com base na minha experiência, coisas que eu efetivamente faço e que me trazem resultados. Por isso, estas estratégias, tipo ter clareza, saber para quem é que vocês falam, saber qual é que é o objetivo, o que é que vocês vendem, para quem, eu tenho um serviço de organização, ok, mas vocês têm que entender que se calhar ter só esse serviço de organização está a limitar muito o restante público que pode assistir aos vossos conteúdos e que ainda não está preparado, ou até mesmo que nunca vai estar preparado para comprar o vosso serviço de organização, mas pode comprar outras coisas que vocês podem ter à venda, pode assistir a outras coisas que vocês podem ter à venda, ok? Isto depois era tema para outro episódio em que falamos aqui um bocadinho do multipotencial que uma personal organizer tem, mas isso é assim também um bocadinho de tema para dentro do curso Personal Organizer, que as minhas alunas já estão fartas de me ouvir falar disto, mas é extremamente importante e eu não vou parar de o dizer até que todas as personal organizers deste Portugal tenham assim inúmeras coisas à venda, porque quanto mais vocês não é dispersar, é quanto mais coisas vocês têm que respondam às dúvidas de públicos específicos dentro do vosso público, mais vocês conseguem aumentar a vossa previsibilidade e ter um negócio sustentável. Pois isto já é uma coisa que vocês já sabem que eu falo por aqui, porque é super, super importante e sem dúvida que as plataformas digitais ajudam muito a aumentar esta autoridade e, consequentemente, a venderem mais, independentemente de ser produtos digitais, independentemente de ser produtos físicos ou serviços físicos. Espero que tenham gostado deste episódio. Já sabem, enviem este episódio para outra personal organizer que ainda não acompanha aqui o podcast. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio.